Olá, minhas princesas, tudo bem? Gente, o que eu vim falar hoje foi algo assim que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. E então eu senti a necessidade de falar isso com vocês, conversar com vocês, porque eu acredito que o que eu vou falar aqui vai, ajudar muitas pessoas. Eu não vou dizer nem tanto meninas como meninos, como homens, mulheres. Eu vou dizer assim, tá bom? Não é um vídeo chato, porque chato é algo que você fala que não serve para sua edificação, tá? Então isso aqui que eu vou falar serve sim para tua edificação. Eu vou falar de quando eu aceitei a Jesus. Gente, eu tinha 13 anos quando eu aceitei ao Senhor Jesus. Mas, Nete, aceitar como assim? Olha, você não é crente, né? Você não é cristão. Você não tem nenhuma religião, você não vai na igreja, você não lê a Bíblia. Então, você não é nada disso, né? E quando eu aceitei a Jesus, eu só tinha 13 anos. Faltava 3 dias para começar o carnaval na minha cidade, né? Porque lá parece assim que as comemorações é mais cedo do que nos outros lugares. E eu já tinha preparado toda a minha roupinha. 13 anos, uma jovem com 13 anos, uma adolescente. Mas eu já tinha uma certa vaidade, né? Eu gostava daquilo ali. A minha mãe não deixava eu sair de casa. E quando ela deixava eu sair, era assim, ó, tu vai agora às 7 horas e quando for 8h30 tem que estar em casa. 8h30, Nete, esteja em casa. Então ela deixava eu ir no lugar, lá a gente chama clubão, né? Ela deixava eu ir no carnaval, ela deixava eu ir com as meninas. Mas aí eu tinha que ir sempre com alguém que era de maior, que era responsável. E ela dizia, não demore, era assim. Então todo ano eu já esperava por aquele momento, né? Pelaquela hora, eu já esperava por aquilo ali. Então a minha roupa já estava toda preparada. Eu lembro que eu tinha cortado uma bermuda, eu tinha feito um short bem curtinho. A parte de cima era um topzinho, para quem acha que top surgiu agora, na verdade não. O top já é muito antigo, então eu tinha decorado todo aquele top, eu tinha colocado pedras, assim, o que eu pude fazer no top eu fiz, no short eu também fiz, eu pintei, eu botei pedras, tudo. Quanto mais enfeitado, eu achava melhor, né? Então já estava tudo preparado, meu coração já estava preparado para aquele dia, eu já estava naquela ansiedade, era uma adolescente de 13 anos, mas eu já tinha aquilo ali, né? Então, com 3 dias que faltava para começar o carnaval, eu ouvi uma serva de Deus pregando para minha mãe, falando de Jesus para minha mãe, e eu não estava lá, eu estava ocupada, eu estava lavando louça na cozinha, e a minha mãe estava na porta da rua, né? Estava lá fora conversando com essa irmã, e essa irmã falando de Jesus. E a minha mãe ouvindo, mas eu estava na cozinha e eu também estava ouvindo. E então eu comecei a ouvir aquela irmã pregando para minha mãe, falando de Jesus, falando de Deus para minha mãe. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar, nunca tinha ouvido ninguém pregar, e aquela irmã, ela estava conversando com a minha mãe sobre Jesus, né? E eu ali ouvindo aquilo ali, e as palavras dela tocou em mim. Olha, mesmo eu com o meu coração preparado para a festa, as palavras que foi usada pelaquela irmã eram guiadas pelo Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia fala que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Não adianta eu querer te convencer, não adianta um pastor vir pregar para você e querer convencer você a alguma coisa, porque quem convence o homem que ele está andando no caminho errado, que ele precisa de Deus, que ele precisa de Jesus na vida dele, é o Espírito Santo de Deus. Então, naquele momento, o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, começou a trabalhar na minha mente, no meu coração, e eu comecei a sentir um desejo de conhecer a Jesus, sabe? De falar com Jesus, de ouvir a voz dele, não só eu falar com ele, mas de ouvir a voz dele.
E eu vou dizer para vocês, do jeito que eu vivia rodeada de amizades, jovens que não eram crentes, que não entendiam da palavra de Deus assim como eu, era muito difícil aquela palavra penetrar no meu coração, mas o Espírito Santo, ele sabe como chegar até você. E aí o que aconteceu foi que eu cheguei para aquela irmã e disse para ela que eu queria ir na igreja dela no dia do culto. Eu perguntei para ela, tem hoje? Ela disse, não, tem amanhã, às 7 horas da noite, perdão, às 7 horas da noite, às 19 horas. Eu disse, pois eu vou. Gente, eu não tinha nenhuma roupa assim decente, eu não tinha nenhuma roupa decente que eu pudesse ir para a casa do Senhor, para a igreja, eu não tinha. Eu lembro que a minha mãe, ela vendia roupa, e aí ela tinha me dado um camisão, sabe essas camisas tipo masculina, bem grandona, ela tinha me dado um camisão daquele, e no tempo aqueles camisão tava na moda que tinha uma naja. As camisas blusinha, eita, as blusinhas curtinhas, que tinha manga comprida, mas elas eram bem curtinhas, elas tinham um desenho de uma naja aqui. E as camisas de homens, né, que eram aquelas camisona grandona, tinha a naja na frente e tinha a naja atrás. Hoje tá barulho demais, mas isso não importa, porque você vai ouvir o que eu vou falar pra você. Então, ela me deu uma daquelas camisas. Eu lembro muito bem que a camisa era vermelha, um vermelho assim bem chamativo, mas eu coloquei a camisa, vesti um short, eu acho que foi um short. Gente, eu não tinha roupa adequada para ir para casa do Senhor, não tinha. Eu botei um cinto e fui para casa. Eu não vou mentir para vocês, eu tava com vergonha da minha roupa, porque eu sabia que aquela roupa não era adequada, mas a palavra de Deus diz: vem até a mim do jeito que tu estás. Vem até a mim do jeito que tu está, com o teu problema, com a tua dificuldade, com a tua luta. Eu só tinha 13 anos, mas eu tinha consciência que eu não estava bem. Eu não estava bem assim na minha maneira de vestir, mas sobre o pecado eu não tinha entendimento. Eu não sabia que eu fazia algo de errado, que não agradava a Deus, que entristecia o Espírito Santo de Deus. Eu não sabia, eu não tinha esse entendimento, porque a palavra fala que o inimigo das nossas almas, ele cegou o nosso entendimento. A Bíblia nos diz que nós não temos a sabedoria, nós somos como crianças inocentes que pecamos, fazemos o errado sem ter o conhecimento que a gente está errando. Então eu não sabia que eu fazia algo de errado que desagradava a Deus, eu não sabia disso. Mas aí, bem, eu fui, né? Porque eu senti desejo de conhecer a Jesus, mas eu sabia que não era uma pessoa que eu iria olhar como um homem, entendeu? Eu ia chegar lá na igreja, eu ia olhar o homem, olha, meu Deus, não. Eu sabia, isso eu sabia que eu podia sentir ele, que eu podia ouvir a voz dele, que eu podia falar com ele, mas eu sabia que eu não iria ver ele, eu não iria ver ele como um homem assim, um homem comum, eu sabia. Olha só, tudo trabalhar de Deus. Então, quando eu cheguei lá, a irmã disse para a serva do Senhor que estava dirigindo o trabalho que eu queria aceitar Jesus, e me apresentou para ela, e eu fui muito bem recebida. Não tive olhares de julgamento, aquela coisa, aquele olhar das pessoas assim, sabe? Te separando assim das coisas, não tive isso, e tava muito cheio lá encheu, gente, a casa encheu de gente, era trabalhos, sabe, era uma obra do Senhor muito linda ali, enchia de gente, e eu fiquei ali no meu cantinho. Quando foi na hora de louvar os da harpa, me entregaram uma harpa cristã, e eu fui louvar o Senhor, nunca tinha louvado, fui aprendendo a louvar o Senhor. No final do culto me chamaram, eu dobrei os meus joelhos. Não tem problema quando você vai na casa do Senhor, se você não quiser ficar de joelho. Eu que quis dobrar os meus joelhos, aceitar Jesus. Eu lembro que eu chorei muito, me bateu assim uma vontade de chorar muito, assim, sabe? Era como se minha alma, o meu coração tivesse se derramando perante o Pai.
E aí eu aceitei a Jesus. Todo mundo me deu a paz do Senhor, me cumprimentou, né, me dando a paz do Senhor. E eu me senti assim muito leve. Naquele momento eu me senti assim, eu tava diferente. Eu tinha recebido assim um toque diferente, né? Eu percebi que eu não era mais a mesma pessoa. Não é que alguém vai te dar algo para você beber, ou que alguém vai te bater. Não, oraram por mim, pediram para o Senhor apagar o meu nome do livro da perdição, né? E escrever o meu nome no livro da vida. E aí que mais na frente eu ainda vou falar sobre o livro da perdição e o livro da vida. Eu ainda vou falar no vídeo aqui para você. E aí, quando fizeram a oração, eu lembro que eu chorei tanto, irmãos. Vocês são meus irmãos, né? E aí, eu chorei tanto, eu senti assim um peso muito grande saindo sobre mim, saindo assim da minha vida, da minha alma. Só quem já passou por isso entende. Mas se você ainda não passou por isso e você der a oportunidade de Jesus transformar a tua vida, você vai também sentir o que eu senti. E eu espero que você sinta até melhor, tá? Então, eu fui para minha casa, muito leve, assim, eu me senti assim uma nova pessoa. Aí eu fui para minha casa e eu tinha só 13 anos. Aí eu passei 13 anos, 14 anos, e eu entrei em conflito, porque eu lia a palavra de Deus e eu não entendia. Eu lia a Bíblia e eu não entendia. Eu não vou mentir para vocês, quando eu falo sobre isso, eu me emociono até hoje. Eu tinha 13 anos, hoje eu tenho... Hoje eu tenho 41 anos. Ai, Jesus. Peraí. Esse vídeo não vai ser cortado, ele vai sair desse jeito. E aí hoje eu tenho 41 anos e até hoje eu me emociono assim, porque quando eu lia a palavra do Senhor e eu não entendia, o que eu sentia assim na minha alma, eu sentia assim uma aflição na minha alma, de eu ler a palavra e eu não entender, eu não entendia e eu tinha vergonha de perguntar, sabe, para os meus pastores, eu tinha vergonha de conversar com a minha pastora, porque no tempo não chamavam ela de pastora, né? Ela já está até na glória, a serva do Senhor. Eu não chamava ela de pastora, mas eu reconheço ela como minha pastora. E então eu tinha vergonha, sabe? É tão bom quando a gente tem uma intimidade, não só com Deus, mas quando a gente consegue uma intimidade com o homem e a mulher de Deus. Eu respeitava muito ela, muito ele, meu pastor e a minha pastora, mas eu não conseguia ter assim aquela intimidade. Eu tinha uma vergonha. Olha, vergonha não é de Deus. Vergonha não é de Deus. Eu digo logo isso, vergonha não é de Deus. Então eu tinha vergonha de perguntar as coisas. E eu lia a palavra e eu não entendia nada. Gente, vocês pensam assim, vocês pegar um livro e tá todo escrito em inglês. Então, olha, tá lá todas as letras, Y, W, A, tudo. Mas você não entende, pois assim que quando eu pegava a minha Bíblia, eu lia e eu não entendia, eu não tinha um entendimento. E aquilo assim me entristeceu, me deixou aflita. E foi passando o tempo, eu orando, eu aprendi a orar, eu aprendi a conversar com Deus. Mas até então eu não tinha intimidade com Deus. E com 15 anos eu me desviei. Tem gente que diz assim, mas você sair da igreja, você ir voltar para o mundo, você não está desviado. Não é verdade. Quando você sai da presença do Senhor, você para de ir na igreja, você volta para o mundão, você está desviado sim. Porque a palavra de Deus diz que só existe dois caminhos, o caminho largo, que te leva para a perdição, e o caminho estreito, que te leva para o céu de glória, que te leva que tu vai no caminho certo.
Só existe esses dois caminhos, não existe 3, 4, 5 caminhos, não. Então, quando você está no caminho direito e você vai para o caminho esquerdo, você vai para o caminho largo, você se desviou. É igual um carro. Um carro, ele está numa mão e ele passa para outra mão. Ele se desviou do lugar que ele estava. Ele se desviou do lado que ele estava. Entendeu? Então, assim foi eu. Quando eu aceitei a Jesus e logo depois eu me desviei, eu saí dos caminhos do Senhor. Eu saí, mas eu saí por quê? Porque eu não me senti, eu não senti aquela segurança, eu não me sentia assim apoiada, eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não conseguia conversar com os jovens, eu não conseguia conversar com as senhoras, eu não conseguia porque eu tinha vergonha, eu tinha muita vergonha. E eu lia a Bíblia e eu não entendia o que eu lia. Então eu não tinha entendimento, meu entendimento estava tapado, estava fechado, eu não tinha entendimento. E eu me desviei. E aí eu passei 10 anos longe da casa do Senhor, 10 anos desviada. E aí no próximo vídeo eu vou falar para você um pouco assim sobre o que eu passei, o que eu enfrentei no mundo e como o Espírito Santo de Deus falava comigo eu estando lá no mundo, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o teu gostei. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Deixa aí teus comentários, tá bom? Até o próximo. Beijo, até o próximo vídeo, gente.